começando mais um Café com Selinho, aqui nos nossos estúdios no SBT Interior, maravilhoso aqui, sempre com você, sempre acompanhando você. E hoje o programa está um pouquinho diferente, porque eu dei uma entrevista para o Éden Davanzo e eu achei uma entrevista muito legal e ele explorou muito o fato assim, como é ser filho da Hebe Camargo, né? É engraçado porque desde pequeno eu escuto essa pergunta, né? Todo mundo pergunta, como é ser filho da Hebe Camargo? Então, nesse bate-papo aí gostoso com o Éden, eu falo um pouquinho disso, né? De ser o filho da Hebe Camargo, a nossa rainha da TV brasileira, né? E quis trazer aqui para vocês essa entrevista, porque achei bem bacana. Então, e como assim, né? Nós estamos no mês de março, dia 8 de março, seria aniversário da minha mãe, ela faria 95 anos, então acho que a data é bem propícia para falar de como é ser filho de Hebe Camargo. Então, com vocês agora, essa entrevista que eu concedi para o Éden Davanzo. Eita, que hoje é um bate-papo família, mas pensa divertido, alegre. Como é a história que essa pessoa carrega. Eu sempre acredito que as relações, principalmente de filho, mãe, filho e pai, são aquelas que constroem o nosso caráter, o nosso jeito de ser, como a gente conduz a nossa vida. Então não tenho dúvida que o bate-papo de hoje vai ser muito legal, divertido, que esse cara também é muito gracinha. Olha só onde a gente está chegando. Vem! Marcelão! Seja bem-vindo! Marcelo, vamos conversar que vai ser muito bom. Acabei de falar que esse papo vai ser divertido. Vai ser uma gracinha. Vai ser gracinha. Garoto, vamos. Bora. Olha, quer saber de uma coisa? Eu não encontro palavras para xingar a senhora. Eu vou procurar no Aurélio. Ah, sou do Lélio! Bom, como falar de família e não falar daquelas pessoas que muitas vezes a gente nem conhece, não tem proximidade, mas a gente adota como se fosse a nossa família. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial, que é um cara muito gracinha mesmo de ser. Mas por quê? Pra gente falar dessa relação tão incrível de mãe, pai e filho, filho de uma grande mãezona do Brasil. Eu quero saber o que é dividir a mãe com todo esse Brasil. Eu tô aqui com Marcelo Camargo Capuano. Marcelo, muito obrigado por aceitar esse convite. É um prazer estar com você, viu? Pra gente fazer esse papo, Marcelo, uma frase. Você vale o que você é, não o que você tem. Isso, inclusive, é uma frase da sua mãe. Como essa frase, hoje, pro Marcelo de hoje, bate aí dentro? Eu acho que é bem por aí mesmo, né? A gente realmente tem que ser o que a gente é, né? Porque o que a gente tem, um dia você tem, outro dia você não tem, uma hora você tá ali, outra hora você tá lá, e o que você é, o seu caráter, sua personalidade, aquilo é para sempre, é constante. E graças a Deus minha mãe me ensinou a ter caráter, então nessa questão tenho certeza que ela deve estar muito orgulhosa, né? Eu não tenho dúvida disso. Dinheiro não é a coisa mais importante. É muito bom ter, mas tem que saber ter. Mas ela era sua mãe. Mas como eu disse, ela também era um pouco a nossa mãe. Como que foi para esse Marcelo essa relação de um menino que tinha a sua mãe e que era uma mãe tão exposta, que era mãe de todos nós, que era mãe desse Brasilzão? Como foi essa tua infância entender essa relação de uma mãe que dentro do núcleo familiar era sua e dentro da área artística, profissional dela, era de todos, Marcelo? Eu digo que é um privilégio para mim ter sido escolhido por Deus, né? Para ser o filho da Hebe Camargo. Porque acho que o Brasil todo, é o que você falou, ela era a mãezona do Brasil. Todo mundo gostaria de ter a mãe como Hebe Camargo. E eu ganhei esse presente de Deus, de conviver 47 anos da minha vida ao lado dela. Mas eu nunca tive ciúmes, assim, de dividi-la com o público, de dividi-la com o Brasil. Porque eu sabia o quanto o público era importante para ela, eu sabia o quanto ela respeitava aquele público, o quanto ela amava o público e o quanto o público dava esse feedback para ela, esse amor, esse carinho. Então, assim, como filho, né, ver minha mãe recebendo esse amor todo é muito gratificante.
Então, assim, eu nunca tive ciúmes de dividi-la com o Brasil, porque ela era minha mãe, eu tinha minha mãe em casa a hora que eu queria, né? E realmente o público era o grande amor dela, depois de mim. Agora, mas eu tava ali, ó, tava ali. Devia ter algum momento que você fala, mas é minha mãe, né? Porque quando eu olho para uma figura materna como essa, e a gente sabe que a gente é muito resultado das nossas vivências, do que a gente vive no dia a dia. A gente traz muita influência, é nítida a influência, não é só o sorriso e só a risada. Mas qual foi o momento, você tem a memória assim, infantil, de quando você entende, começa a entender desse profissionalismo de mãe, que era uma mãe diferente das outras mães. A gente tem um monte de mãe, mas muito poucas eram iguais às suas. E você fala, mas minha mãe, a profissão dela é diferente. As pessoas chegam muito perto dela, eu vejo meus amigos e a mãe deles não é tão igual. Você tem essa memória de criança, quando essa ficha começa a cair? Na verdade, assim, eu já nasci com ela famosa, né? Então isso já veio já nasci convivendo com isso. Mas você me perguntou uma coisa que realmente acontecia comigo em determinados momentos. Em casa, ela era minha mãe. A gente tinha relação de mãe e filho, né? Tomava os pitos quando precisava, mas poucos. Minha mãe nunca foi de brigar, a gente nunca foi de brigar. A gente tinha uma relação de amor, de intensa, assim. Claro que de vez em quando eu tomava uns pitos, que isso não tem como, né? Todo filho. Então no dia a dia ela era minha mãe e tal. Aí eu saía muito com ela, né? Para os lugares, para eventos, para rua. E aí vinha aquele assédio todo, aquela coisa. E aí caía essa ficha. Eu falava assim, nossa, minha mãe é a Hebe Camargo, sabe assim? Então nessas horas assim que eu tinha essa dimensão, né? Do que era realmente ser filho da Hebe, da importância que ela tinha e tem ainda no Brasil e sempre terá, né? Quando você tem uma pessoa muito assim, muito sorridente, muito alegre, é difícil das pessoas perguntarem, ou se questionarem, ou se atentarem que essa pessoa também tem altos e baixos. Porque ela sempre tá feliz, então tá bom, então se preocupa comigo que eu não tô. Você lembra de momentos, haviam momentos que às vezes também é um ser humano. Claro. Batia uma tristeza e você falava, poxa, como que era você arrimo, né? O filho ali olhava para tua mãe e falava, pô, né, o Brasil vê sempre ela assim, mas ela tem problemas também. Vocês tinham as questões familiares? Então, assim, o momento mais difícil que eu vi minha mãe passar, claro, e que eu não vi, foi na doença, né? Na doença dela. Eu nunca vou esquecer um dia, porque ela sempre foi muito positiva e otimista, mesmo em relação à doença. Ela nunca chegou e falou assim, ai meu Deus, será que eu vou morrer? Será que isso não tem cura? Não. Ela sempre falava assim, rezem para amanhã eu estar melhor. Sempre com muito otimismo. E como eu te contei, a gente era muito sonoro. Eu nunca cheguei em casa e falei, oi mãe, tudo bem? Não. Era sempre com entusiasmo, gritando, mas e vinha, beijava e tal. E uma vez, isso me marcou muito. Ela estava bem debilitada por causa da doença, com aquela alimentação na veia, que aquilo era para ela, incomodava demais, aquilo era a vontade dela arrancar aquilo e tal. E um dia eu cheguei no quarto dela e como sempre, mãe, não sei o quê. E ela olhou para mim e falou assim, oi, nossa, era aquilo para mim, doeu, cara, doeu, porque eu vi que ela tava triste, sabe? Ali ela tava triste. Aí eu tentei, e teve uma vez que eu dei uma bronca, entre aspas, nela, ela estava muito deprimida com a doença, sabe, assim, e ela ficou meio assim, ela meio que se desligou, sabe, assim, ela olhava a televisão, mas não assistia, ela olhava a gente com um olhar meio parado, sabe, e eu falei, mãe, você não pode ficar assim, porque todo mundo que adoecia, que tinha uma doença parecida com a sua, você era a primeira a ligar, incentivar, dar força, não, você vai se recuperar, e agora com você está fazendo o contrário? Eden, ela virou a chave naquele minuto, foi impressionante como aquilo tocou ela, a tocou, sabe assim? Na hora ela mudou e voltou a ser a pessoa forte, otimista que ela era, e foi até o último dia. O que está acontecendo com o ser humano? Esses namorados idiota brigam com as namoradas, pimba, vai e mata. Aí nós duas estamos aqui precisando de namorado, os boboca vão lá matar a outra. E pra você ter uma ideia, ela faleceu no ano de 2012, em setembro.
Em abril, ela estava no Morumbi na final do Paulistão, entendeu? Porque ela adorava o Neymar. Ela era São Paulina, mas adorava o Neymar. E a final era do Santos Guarani. E ela foi torcer para o Santos. Então você vê realmente, ela desfrutou da vida quase que até o último minuto, assim, sabe? E eu vejo, quando você fala da tua mãe, é nítido, se a gente olhar para tua história, eu acho que você foi muito desejado. Eu acho que você foi muito desejado Sim, por ela, né? Sim. E tinha essa paixão mãe e tinha essa paixão filho. Se você... Porque quando a gente perde alguém, fica as memórias, as boas memórias. Me diz uma coisa, se você pudesse voltar no tempo, sem limite, desde a infância, adolescência, fase adulta, qual fase você gostaria de voltar nesse momento? E recordar, reviver? Eu adoraria voltar. Eu adoraria. Para ter todo mundo de volta, ter minha mãe, ter meu pai. Mas eu queria voltar podendo mudar as coisas, para saber onde a gente errou, né? Isso aqui eu fiz errado, não vou fazer. Deixa eu mudar. Eu sou muito saudosista. Sou nostálgico, sou saudosista. Eu tenho muitas saudades da década de 70, que nós morávamos no Sumaré, na Rua Petrópolis. Eu nasci naquela casa. Minha mãe comprou aquela casa em 54. E eu brinco muito com a Regininha, né? Regininha fala, é a enciclopédia viva de Hebe. Quantas saudades a gente tem da Rua Petrópolis. Foi uma fase muito boa. Então eu voltaria, assim, à década de 70 e seria maravilhoso saber que eu ia ter minha mãe aí 50 anos comigo, sabe assim? Mas, infelizmente, né, não dá para voltar. E nessa casa da Rua Petrópolis, tem algum lugar específico que quando você lembra do Marcelo, do saudosista, nossa, eu lembro dessa sala. Porque às vezes a gente tem um ambiente da casa, né? Que a gente... Tem algum lugar dessa casa que você mais lembra? Tem a pracinha, porque a casa era numa praça, sabe? E aquela praça, a gente brincava muito, né? Carrinho de rolemã, skate, sabe assim? Naquela época a gente brincava muito na praça, não existia internet, não existia esses jogos, então a brincadeira, tudo era na rua mesmo, né? Então essa pracinha ficou muito marcante na minha vida, assim, que era bem de frente em casa. Nessa época, tua mãe ainda era casada com seu pai, nessa casa ou não? Sim, mas meu pai separaram, eu tinha 5 anos, em 1970. Então, de 65 que eu nasci a 70, eu tenho pouquíssima lembrança. As minhas lembranças são mais de 70 para frente. Aí já era sem o meu pai dentro de casa. Teve uns 5 anos depois o Lélio, 5, 6 anos depois o Lélio veio morar conosco. Mas do Sumaré ali na Rua Petrópolis tem muita lembrança. Minha mãe sozinha, né? E depois o Lélio vindo morar com a gente. E você tinha relação com teu pai depois dessa separação? Sempre. A gente sempre... De domingo eu ia na minha avó, almoçava com meu pai, ele também ia em casa. Meu pai e minha mãe separaram, mas continuaram muito amigos, sabe? Eles brincam quando eles foram assinar o disquite, naquela época era disquite, o juiz, eles brincavam, tanto que o juiz falou assim, vocês têm certeza que vocês querem separar mesmo? E meu pai sempre tinha uma relação tranquila com meu pai. Meu pai era muito divertido, meu pai era engraçado, sabe assim? E minha mãe com ele também, sempre... Como que foi o Lélio ali? Porque depois o Lélio pegou, então, tua adolescência. O Lélio... Como que era a tua relação? Então, no começo foi super de boa, assim, né? O Lélio veio morar com a gente. Nunca chamei ele de pai, porque eu tinha o meu pai vivo, né? Mas chamava ele de Lélio, me dava bem. E o Lélio... eu sempre fui apaixonado por futebol, e na época tinha loteria esportiva, e eu adorava a loteria esportiva. E o Lélio gostava também, sabe? Então eu falava muito com ele da loteria, sabe? Assim, e ele jogava, né? E os meus joguinhos eram 3 duplos, o dele era 7 triplos, sabe? Assim. Então eu acompanhava os jogos, e ali uma vez ele ganhou na loteria, e eu tava com... Ganhou? Ganhou, mas não foi muito. Eu mesmo ganhei várias vezes, mas muito pouquinho, porque dava só os favoritos, dava assim, dinheiro de hoje, R$300, sabe assim? E o Lélio uma vez ganhou, e eu ficava com o cartão dele conferindo também. E eu fui gritando lá, Lélio, você ganhou! E o Goitacás de Campos tinha ganho do Palmeiras. Uau. Então eu achei que ele tava milionário, que já tava, né? Imagina, né? Mas deu um pouquinho também, sabe? Depois a nossa relação foi se deteriorando um pouquinho, porque o Lélio, eu já falei isso em várias vezes, ele era muito ciumento.
né? Ele era muito ciumento, ele bebia às vezes um pouquinho demais quando saíam, e eu presenciei muitas brigas, assim, de gritaria, não brigas físicas, né? E aquilo, claro, um filho não quer ver o padrasto, ninguém, né, gritando com a sua mãe e tal, aquilo nos afastou um pouco. Mas nunca de ser uma relação de não se olhar na cara, como no filme parecia que a gente se odiava. Não, teve esses probleminhas, esses afastamentos, mas sempre teve uma relação muito boa. Com 18 anos, quem me deu o carro foi o Lélio, né? O Lélio me deu um carro. E eu brinco e falo sempre assim, que meu pai achou ótimo, porque meu pai era pão duro pra caramba. Que bom! Que bom! Teu padrasto tá fazendo a função, né? Seu pai não ficou com ciúmes? Não, achou ótimo. Me tirou 10. Me tirou 10. O que você lembra, assim, de bastidores que foi hilário, assim, que você fala, meu, isso é incrível. As pessoas não têm ideia do que a gente vive, de coisa engraçada ou de coisa que acontece em bastidores. Então, agora é difícil lembrar, assim, porque eu acompanhava muito ela no programa, nos shows que ela fazia pelo Brasil, né? Claro, deve ter tido várias situações, assim, mas de imediato, assim, não consigo lembrar. Eu lembro, assim, uma coisa que eu fazia que eu comecei a fazer, porque quando terminava os shows fora do Brasil, fora do Brasil não, fora de São Paulo, era aquele assédio, todo mundo queria no camarim, queria autógrafo, não sei o quê. E ela não conseguia atender todo mundo, né? E aí eu lembro que eu comecei a escrever e eu falei, mãe, assina. Ela que assinava, mas eu fazia o texto e ela assinava tudo para distribuir para as pessoas, entendeu? Para as pessoas não irem tristes de não conseguir o autógrafo dela, né? Então isso é uma coisa legal, assim, que eu criei e comecei a fazer em todos os lugares, sabe? Assim, tinha coisa que vocês falavam só pelo olhar, assim? Muito, nossa. Eu imagino que nossa, principalmente... O quê? Eu olhava, quando eu via os olhares dela de determinadas coisas, eu sabia na hora se ela estava gostando, se ela não estava, o que ela queria dizer, se ela estava brava, se não estava. Na hora, eu lia o olhar dela, assim, com precisão. É uma conexão não só materna, mas isso que eu falo, dá para perceber que você tinha uma conexão energética, né? O que você acredita, Marcelo? Você acredita em Deus? Você acredita em Nossa, você acredita em espiritualidade? Deus é tudo, né? Deus é que nos guia, que nos dá o conforto na hora que precisa. No velório da minha mãe, jamais imaginei que ia ter forças para ir, mas Deus, na hora, deu uma força que... Eu falei, catei aquele manto que tinha a cara dela, que foi um presente da Lucília Diniz, e fui ali pro velório, que me consumiu emocionalmente. Eu não consegui no enterro, não tinha forças para ir do velório, tanto que me consumiu emocionalmente, foi muito difícil. Eu sou espírita, acredito na espiritualidade, no espiritismo, é o que me dá força, assim, a minha compreensão, a minha força para aceitar as coisas vem muito do espiritismo, porque não sou de praticar, de ir, assim, desde pequeno eu tinha mediunidade, eu ouvia, via coisa, então assim, ninguém me instruiu para o espiritismo, mas foi das experiências que eu já tive na vida desde pequeno, entendeu? Eu fui um cara que te abracei com esse cobertor nas costas e senti a tua dor, mesmo não tendo amizade naquele momento, não te conhecendo, mas senti a dor e de alguma forma tentei te passar um consolo. Também pedi a bênção, falei, né, que ela possa realmente descansar em paz. E se você pudesse, né, hoje, externar, porque comunicação tem poder, e se a comunicação tem poder, independente do estado físico dessa comunicação, o que você super diria nesse reencontro com a tua mãe? Eu faria uma pergunta para ela. Seria uma pergunta, assim, mãe, você tá feliz com tudo que eu tô fazendo? Você tá orgulhosa? Eu posso ter certeza da resposta, porque você sabe. Porque o mundo se move pelas perguntas, não pelas respostas. Verdade. E eu tenho certeza que ela vai falar, filhão, eu tô muito feliz, muito orgulhosa de você, não tenho dúvida disso. Eu quero que Deus te abençoe muito, te agradecer. Amém. E que você possa, pelo tempo que Deus permitir, manter essa memória viva, manter essa alegria viva, esse sorriso vivo. E hoje, teu programa, Café com Selinho, é uma forma de você reviver essas histórias, é a tua história. Me conta um pouco do Café com Selinho. Com certeza, o Café com Selinho é uma homenagem, ela acho que veio do além, né? Um dia eu estava
deitado à noite em casa e me veio essa ideia, assim, do nada, de fazer o selinho e fazer com a carinha dela, né? E criar o programa Café com Selinho. O Café com Selinho é uma experiência maravilhosa, porque assim, é estar com ela naquele momento, que todo mundo tem uma história com ela, todo mundo conta alguma coisa que viveu com ela, sabe? Então é reviver isso, é trazer essas lembranças para hoje então é maravilhoso, tá? É sentir ela presente ali naquele momento, sabe? Como tá aqui, né? Ó. Como tá aqui. E você acha que você vai sair daqui sem ganhar o selinho? Aqui! Eu falei assim, olha, eu tomei um café com o cara. O Marcelão já tomou um café aqui. Eu falei, meu, será que o café tem selinho ou não tem? Tá aqui o selinho. Isso acontece no teu programa? Acontece, todo isso? mundo ganha o selinho. Um selinho nela. Tá dado o selinho. Ganhou o selinho. E um abraço em você. Com certeza. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, querido. Estamos juntos. Foi ótimo. E aí, mais um papão família com a mãezona do Brasil. Gostaram, gente? Foi bem legal, né? Eu particularmente gostei muito e o Éden é uma pessoa sensacional, foi muito bacana o bate-papo. Inclusive passou em Moçambique, ele falou que lá em Moçambique foi um sucesso o programa, olha que legal. Deixa eu aproveitar e falar um pouquinho dos nossos parceiros, né? Estamos aqui no estúdios do SBT Interior e quero falar para vocês da LuxColor Tintas, que é a tinta da pintura inteligente. A LuxColor sempre parceiríssima nossa, pintando o Brasil, pintando Santa Fé do Sul, né? Eles pintaram a Cidade da Criança, pintaram agora o Estádio Municipal, que está ficando maravilhoso, ó. Vamos ter em breve um bate-papo aqui com o prefeito, vice, as primeiras damas de Santa Fé do Sul para contar muitas histórias e essa história do Santa Fé Futebol Clube que está renascendo aqui na nossa região. Vocês sabem que aqui em Rio Preto eu adoro o América, né? Estamos aqui sempre torcendo para o América crescer novamente, né? O Renato aqui também torce para o Ameriquinha. Quem sabe, né, Renato, uma hora aí o Teixeirão esteja lotado e a gente possa ver um América e Palmeiras, América e São Paulo. Estamos na torcida. Mas em breve, Santa Fé Futebol Clube, eles vão contar aqui para vocês, o prefeito, o vice, as primeiras damas. Realmente, estamos aqui na torcida. Quero falar para vocês também da House Galpão, né, da minha querida Cora, né, com novidades aí, tá chegando coisa nova, a Cora maravilhosa, aqueles olhos verdes da maravilhosa, encantadora, verdes não, azuis, né, Rafa? Turquesa, eu sempre confundo verde com azul, meu pai tinha olho azul, às vezes virava verde, turquesa, mas os olhos da Cora turquesas como o céu, assim, maravilhoso, encanta todo mundo e a simpatia dela, né? E falar para vocês da Moncoque, a Moncoque, do meu querido amigo Fardi, que lançou a linha de facas e panelas Hebe Camargo, está sendo um sucesso. As panelas esgotaram tudo, parece que já estava chegando uma nova remessa e você pode adquirir essas facas e panelas entrando no site da Moncoque, vocês vão ali ver o cupom de desconto. Ali vocês põem selinho 40, vocês vão ter 40% de desconto. Olha que maravilha! E aí chega aí na sua casa para fazer um churrasco, uma comidinha bem glamurosa aí, né? Como Hebe gostava, né? Esses são nossos parceiríssimos aqui do Café com Selinho. Pois é, gente, para encerrar o programa de hoje, homenageando, né, minha mãe, que faz aniversário dia 8 de março, nós vamos aqui encerrar com um clipe dela, né? Claro, cantando aqui pra gente, que era a coisa que ela mais adorava na vida, era cantar. Então, encerrando o programa de hoje, Hebe Camargo com vocês. Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano passolette bianche che salutano il nostro amore. Dio come ti amo,
non è possibile avere tra le braccia tanta felicità. Baciare le tue labbra che l'odorano del vento, noi due innamorati come nessuno al mondo. Dio, come ti amo, mi via da piangere, e in tutta la mia vita non è trovato mai un bene così caro, un bene così caro, fermare il fiume, corre verso il mare, le rondini nel cielo che vanno verso il sole, che può cambiare l'amore, l'amore mio per te. Così caro, bene così vero, chi può fermare il fiume che corre verso il mare, le rondini nel cielo che vanno verso il cambiare l'amore, l'amore mio per te. Dio, come ti amo, Dio, come ti amo. Guardem esse nome, Max Wilson.